Olá, aqui é a professora Débora de Língua Portuguesa e hoje eu vim aqui dar uma dica para vocês, certo? De como baixar os livros, alguns livros, para ler pelo próprio aplicativo do celular, certo? Primeiro, eu vou ensinar para vocês a baixar esse aplicativo, certo? Aí você vai lá no Play Store, tá? E coloca o nome do aplicativo, Read Reader, certo? Clica. E você vai clicar nessa primeira opção, certo? É Book Reader. E vai clicar para instalar. Aqui no meu celular não está aparecendo porque eu já tenho o aplicativo instalado. Depois que instalar, você vai clicar em abrir, certo? E aí vai aparecer o aplicativo. Nesse primeiro momento, não vai aparecer nenhum livro, tá? Essas opções aqui que tem é que eu já tinha baixado antes, tá bom? Para mostrar para vocês. Agora, eu vou ensinar para vocês como baixar os livros, tá certo? Baixar os livros de forma gratuita. Você vai lá no Google, né? E colocar o nome do livro. Vou colocar aqui o nome do livro, a sugestão que eu vou dar para vocês, certo? Livro 5 minutos de José de Alencar. Certo? Aí coloca. E o mais importante, no final, depois que você colocar o nome do livro, o autor, você coloca essa sigla, é PUB, tá bom? Você coloca essa sigla, por quê? Existem outros formatos para você baixar texto, certo? Mas nesse formato você consegue baixar o arquivo com a possibilidade de ler o livro como se estivesse manuseando o próprio livro físico, certo? Já já eu mostro para vocês como é que esse formato fica, tá bom? Aí você vai clicar e vai aparecer várias opções, certo? Você vai clicar em um dos links em que mostra que pode baixar, que é possível baixar nesse formato, é PUB, certo? Aí eu cliquei naquele link, certo? Só voltar aqui de novo, esse link, tá? E aí vai aparecer aqui as opções de download. Download é PUB, download PDF, certo? Ler online, download mob, tá bom? Aí você escolhe o download é PUB, tá bom? Vai aparecer essa página, aí você vai esperar um pouco, certo? Fazer com que carregue para poder a gente fazer o download desse livro, tá bom? Pronto, aí tá quase terminando, certo? De carregar essa parte. E aí você vai clicar aqui, baixar agora, tá bom? Clica nessa parte aqui, continua. Clica novamente, espera aparecer, certo? E continua. Pronto, aí vai aparecer aqui, né? Quer fazer o download? Fazer o download. Aí perceba aqui que vai demorar também um pouquinho, né? Dependendo do formato, do tamanho do livro. Vai demorar um pouquinho para carregar, tá certo? Pronto, aí o download terminou, certo? Você não vai clicar aqui para abrir, porque nós iremos lá no aplicativo, certo? No aplicativo para abrir, tá bom? Você vai clicar, se por acaso não tiver aparecido o livro ainda aqui nessa tela, você clica aqui nesse botão, né, para poder atualizar e aparecer o livro que você acabou de baixar, ó. Esse aqui em cima, que tem é o livro que eu já tinha, que a gente acabou de baixar. Esse aqui é o que eu tinha baixado antes, certo? Veja aqui, ó, 5 minutos, José de Alencar, é PUB. Vamos clicar aqui no livro, tá? Aí você vai passando as páginas e assim, ó, você começa a leitura, certo? Perceba que à medida que você passa as páginas, ó, é como se você estivesse realmente manuseando um livro físico,
tá certo? Então, é muito interessante esse aplicativo, tá certo? Ok? Bem, a minha dica de leitura é esse livro, certo? 5 minutos, de Zé de Alencar, tá bom? Esse foi o primeiro romance de José de Alencar. Ele escrevia cada capítulo em um folhetim de jornal, certo? Toda vez que o jornal eh, fosse lançado, sairia um capítulo do romance, tá bom? Esse livro foi publicado inicialmente no ano de 1956, tá certo? Na cidade de Rio de Janeiro. O nome do jornal era Diário do Rio de Janeiro, tá certo? Esse livro é muito interessante, foi um dos primeiros que eu li. Eu gostei muito da história, tá certo? Conta a história, certo? De um personagem, tá? Que é o narrador, o próprio narrador nessa história. Ele é narrador personagem, ou seja, o livro todo ele é narrado em primeira pessoa, tá bom? E ele é um personagem, né, um homem, certo? Que é que leva uma vida fútil, certo? Que ainda não sabe o que é paixão, certo? E tem uma vida melancólica, tá? Como é que começa a história? Esse personagem, ele tem uma rotina de todo dia para ir para o trabalho. Ele pega um ônibus, certo? Só que um dia aconteceu dele se atrasar 5 minutos e aí perdeu esse ônibus. Teve que pegar o próximo ônibus, certo? Assim, ele conhece a Carlota. E a partir daí, ele vai se apaixonar por ela, certo? Eu vou mostrar aqui a foto, tá? Desses dois personagens, ok? Aqui, ó, para vocês, mostrando a cena. A primeira, né? Como seria a primeira cena em que o personagem encontra a Carlota. Percebam, né? Que ele encontra a Carlota, senta do lado dela no ônibus. E ela é um pouco recatada, certo? É uma jovem de 16 anos, tá bom? E aí, a partir disso, desse encontro, ele começa todo dia, né, a buscar esse ônibus para poder tentar encontrá-la, certo? Só que aí ele acaba não encontrando e tenta encontrar em vários outros locais, certo? Só que a Carlota, ela gosta também dele, mas o que vai acontecer é algo, né, no livro que vai fazer com que ela não queira se aproximar tanto desse personagem, certo? E aí a história se envolve, né, a partir desse momento marcante, tá bom? Então, essa é a minha dica, certo? É um livro muito bom, tá? É um livro muito bom, José de Alencar. Nesse aplicativo também você pode baixar daquela mesma forma outros livros também, ó. Eu tenho aqui a sugestão do livro Iracema, tá bom? Que é também um livro muito bom, que eu gosto muito, de José de Alencar também. E perceba que também você não precisa baixar somente os clássicos, né? Você pode baixar também livros recentes, tá? Os clássicos são bons, muito bons, e os recentes também você pode baixar, como eu coloquei aqui nesse exemplo, né? Um livro atual, como eu era ante você, certo? E aí você pode ler da mesma forma, tá bom? Lembrando, sempre que for baixar, você deve colocar, né, o formato. Esse formatozinho é PUB, coloca o nome do livro, o nome do autor e é PUB. Ah, se eu não achar o livro nesse formato, não tem problema, você pode ler em PDF. Esse aplicativo também tem a possibilidade de você conseguir ler o livro em PDF, tá certo? Ok? E aí, para finalizar, só uma observação, certo? Que ler o livro físico é bem melhor, certo? Do que no celular.
Porém, como a gente está nesse período de quarentena, essa prática pode ser um bom recurso, né, para que a gente possa manter esse hábito da leitura, tá bom? Ok? Então, até mais.